Eu sempre convido alguém que eu acho que tem uma história relevante, com coisas que a gente possa ouvir, que possa nos ensinar alguma coisa. E hoje eu chamei a Dani, que é minha amiga, sei lá, 15 anos? Mais, né? Não lembro mais. Que foi, acho que você foi a primeira pessoa que eu conheci no Bola de Neve, quando eu entrei, que inclusive foi aqui, quando ainda era o outro templo. Que eu lembro que eu cheguei, você tinha um cabelão grande assim, um boné de lado, assim, bem rapeira, sério. Hoje você é mais hardcore. Não, a vida inteira do rap. E a Dani tem uma história para contar de momentos bons e momentos ruins. E eu quero deixar ela contar. Eu queria que você começasse do começo mesmo, sabe? De quando você estava no mundão, quando você conheceu Jesus, como foi tudo que aconteceu depois, que eu já sei, mas a galera não sabe. Deixa o Espírito levar. Amém, amém. Primeiro, gente, é um prazer estar aqui, viu? Mesmo. Os propósitos de Deus na nossa vida são muito loucos, né? Primeiro porque Deus é muito louco. Deus, ele não se manifesta nas nossas vidas naturalmente, assim. Naturalmente, né, ele flui. Mas ele sempre usa circunstâncias muito loucas na nossa vida para se mostrar muito mais além do que o que a gente pode imaginar, né? Meu nome é Daniela, tenho 36 anos. Nasci num berço cristão. Tive uma mãe que foi o esteio mesmo da minha vida, sempre muito presente, sempre muito fiel. Mulher de Deus, profeta, né, Carol? Dona Dalila. Aquela ali era profeta, aquela ali eu fazia coisa errada, ela passava na porta do meu quarto, Deus falava, foi assim, 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 assim. Profeta, duro esses profetas, né? Não? E eu tive uma mãe, enfim, que sempre gerou na minha vida, sempre jogou a semente, sempre lançou. Com tudo isso, a gente se desviou dos caminhos do Senhor. E aos 13 anos eu tive uma separação de parentes, pai e mãe se separam. E uma filha aos 13 anos, já bem diferenciada de uma normalidade, assim, de sociedade. Eu já era uma menina muito menino, nunca fui uma menina que foi uma menina de brincar de bonecas. Vamos brincar de boneca. Se era para brincar de boneca, a gente cortava os cabelos, arrebentava a cabeça. Eu e minha irmã. E isso sempre levou a gente para acho que para um extremo muito louco, porque a gente nunca também andava então só com as meninas. Então era as irmãs que andavam com os caras, com os meninos. Era sempre assim. Eu acho que no decorrer de tudo isso, a minha irmã tomou um rumo de vida e eu tomei outro. Aos 13 anos eu conheço aí as drogas. A maconha passa a ser algo um pouco mais frequente por algumas escolhas, né? Mesmo. Mas a maconha nunca foi uma droga para mim que me chamou a atenção, ou que me tirasse do chão, ou que me deixasse mais forte, ou que me fizesse realmente enxergar a vida de uma forma melhor. Ao contrário disso, tirava minha identidade, eu não sabia quem eu era. E isso me incomodava, porque eu sempre tive uma personalidade forte e isso me tirava a ausência do que eu já era. Enfim, e a coisa foi evoluindo. Eu acabei passando a andar de verdade com as pessoas que a gente pode chamar de um pouco de quebrada. Eu nunca morei na quebrada. Eu não sou uma pessoa que, pela misericórdia de Deus, tive uma vida que foi conduzida até, graças a Deus, boa. Mas eu fiz escolhas. A vida é feita de escolhas, não é mesmo, Carol? A vida é feita de escolhas. E eu escolhi ir para o lado obscuro. Escolhi. Foi uma escolha que naquele momento, acho que por falta de identidade, por falta de DNA, acho que por falta mesmo da ausência do meu pai. Eu não julgo essa culpa do meu pai hoje, coitado, porque a gente muitas vezes não tem a gente não tem porque nem os nossos pais muitas vezes tiveram. Propriamente, até eles não conseguiram dar pra gente, porque a gente não, né? Eles mesmo não conseguiram viver. E aí eu acabei começando a andar com os meninos, com os caras da boca. Tem uma boca de droga perto da minha casa. E eu passei a andar com aquele povo. E eu achava legal aquilo. Eu achava legal entrar em favela, andar com um povo mesmo muito mais humilde do que eu. E eu sempre, a vida toda, fui para esse caminho. E isso sempre muitas vezes eu tinha... não que eu me colocava acima de ninguém, mas eu me identificava com gente humilde. A vida toda foi assim. A minha vida inteira foi assim.
E isso acabou criando vários problemas dentro da minha casa. Eu acabei usando droga, acabei andando, enfim, me envolvi com tráfico, entrei no mundo do rap nacional. Quando eu entrei no mundo do rap nacional, a coisa começou, né, a dar uma degringolada. Nada contra o rap nacional, eu sou do rap, Deus sabe o quanto eu amo rap. E eu acabei usando cocaína. A cocaína eu tive uma identidade muito forte, porque eu com a cocaína eu ficava ainda muito melhor do que eu era. Eu me sentia imbatível, ninguém era mais do que eu, sabe? E aquela experiência foi muito cruel, né? Porque a gente acaba perdendo o domínio das coisas e a sua personalidade ela acaba sendo perdida e você não tem um DNA. Você perde o seu DNA. E quando você perde o DNA, aí você já não sabe mais para onde você vai, quem você é, né? E aí eu, numa outra circunstância, eu tinha já uns 17 anos, mais ou menos, um intervalo grande de usuário de drogas. E aí eu conheci, então, o mesclado. Quando eu conheci o mesclado, foi onde eu tive um freio violento na minha vida mesmo. Foi onde eu conheci o crack, e o crack me levou realmente para o fundo do poço. Aos 17 anos, 4 dias usando droga virada, tive uma perda de um grande amigo por overdose do meu lado. E aí eu tive um baque, porque eu sempre ali eu vi uma realidade verdadeira onde Deus ele existia, fora todas as outras coisas que até dos 13 aos 17 eu vivi e presenciei mesmo o braço forte do Pai, né? Entra aí tiroteio, cadeia, namorado, traficante, tudo isso sim. Hoje, pela graça de Deus, eu conto isso, mas eu conto isso com todo orgulho. Não tenho uma vírgula para falar, claro, do meu passado, porque senão eu não estaria onde eu estou hoje, se verdadeiramente eu não tivesse vivido o que eu vivi. E aí, com a perda desse amigo, sem condições alguma de voltar para a minha área, para a minha quebrada, não podia andar pelas calçadas onde eu andava mais, não tinha mais condições, entrei e fui para uma clínica de recuperação. Aos 17 anos eu me interno, passo 17 para 18 anos internada, fiquei 9 meses internada numa clínica. Quando eu saí dessa internação, eu tive, ali um encontro mesmo com o Pai, mas eu tinha apenas 18 anos, gente. O que a gente é com 18 anos? Com toda a falta de identidade, uma vida, uma adolescência de droga, sem saber direito quem eu era. Não tinha conhecimento nenhum, nem do meu corpo. A gente não sabe nem para onde ir, né? Você fica meio... Qual é o meu lugar no mundo, né? Não sabia verdadeiramente qual era a minha identidade. E aí eu passei. Fiquei, sim, um período limpa. Vamos dizer assim, um ano mais ou menos limpa. Aos 20 anos eu volto de novo, achando que eu estava bem. Passo a trabalhar, então, aí eu tive um período muito grande com, não sei se muitos conhecem, com o grupo RZO. O RZO, eu frequentava muito a Laje do Alhão, que é um dos integrantes de um grupo de rap. E a Negrali era muito minha amiga, Dinadi, eu andei por anos com eles. E ali eu tive um contato muito grande também com um dos integrantes da RZO, que na época era o Sabotagem. O Sabotagem, ele foi um cara onde eu realmente aprendi muita coisa, convivi com ele por um período longo. Quando ele sai do RZO por problemas também de droga, onde a gente teve uma caminhada muito, muito séria, muito, muito grande juntos, até de droga, inclusive, eu passo a empresariá-lo. Comecei a fechar show, mas eu não tinha condições alguma para isso também. Eu tinha condições porque uma coisa que eu sempre respeitei por viver na rua é o respeito, é você entrar, você saber permanecer, você saber sair. Então isso foi na minha vida realmente muito importante. Eu acho que isso vai ser importante para a nossa vida, para o resto da vida. O respeito não é porque você está numa quebrada, ou porque você está lidando com bandido, ou porque você sabe que você pode estar na mira de uma PT, qualquer que seja a circunstância. O respeito, se você tiver, você vai entrar, você vai permanecer, você vai saber sair. E isso foi uma coisa na minha vida que, graças a Deus, mesmo com a droga, eu consegui manter esse respeito. Mas era muito profundo, porque como eu tinha isso muito forte, isso fazia parte da minha história. Eu vivia com a droga. Só que eu comecei a perceber que não era a droga que muitas vezes me levava para a droga. Eu entendia que o goró, a bebida, era o que me fazia usar a droga. Porque como eu gostava... Porque na segunda vez, quando eu saí da primeira internação, porque eu fui internada 3, eu vou contar essa história. Quando eu saí da primeira internação, eu fui internada por conta do crack. Na segunda, quando eu voltei, eu tive essa vida.
Dos 22 aos 26, eu voltei de novo para essa vida. Vai e volta, noite sem dormir. Eu acho que eu te conheci no intervalo. Foi, da segunda casa. Que foi quando eu tinha a noite lá na Black Box e você foi trabalhar comigo, não era? Essa época a gente morou até juntas, praticamente. Enfim, a Carol tinha era uma festa que, não sei se algum daqui ainda até lembrou, conhece, finado DJ Primo. Eu acho que não, a galera aqui. Enfim, conhece o DJ Primo, olha aí, bênção. Nosso grande parceiro, nosso grande amigo, enfim, que também, né? Essa época era o Kylie J, já era o Nuts, nessa época, quando tocava com a gente e tudo mais. E isso foi cada vez mais prolongando na minha vida. Eu, em várias circunstâncias, tive um namorado onde eu fiquei com ele por um tempo na rua, depois ele foi preso, frequentei 7 meses o Carandiru, juntamente, fui fiel até o fim, depois no final mataram ele. Com essa experiência toda, com isso tudo que eu vivenciei, eu sempre vi a mão de Deus me trazendo, sabe? Sempre, sempre. E a realidade é que se muitos de nós estamos aqui hoje, é porque a gente realmente teve pessoas que oraram por nós. Porque filhos de pé, mães de joelho, essa é a realidade. Quer dizer, mães de joelho, filhos de pé. E isso eu tinha. Nossa, a Dalila me ligava uma vez por semana. A Dani passou por aí. É porque eu mentia, né, meu? Eu mentia. 3 dias que ela não vem para casa. Ela disse que ela estava na sua casa. Eu falei, tia, ela não está na minha casa. Não sei onde ela está. Eu mentia, né, gente? Porque o demônio é o pai da mentira, né, não? E quando você está no pecado, a mentira ela faz parte geral, principalmente para os pais. Você quer ter uma continuidade ali naquela sua trajetória errada e mentirosa, né? Tinha isso. Enfim, e aí depois disso, eu, aos 26 anos, numa trajetória aí, fiz bastante coisa com rap, inclusive também algumas cenografias de palcos para Racionais também, e tudo mais. E aí, aos 26 anos, eu volto para as drogas, mas eu volto não para o crack, eu volto para a cocaína sempre muito presente, mas eu tive, pela segunda vez, uma morte de um segundo amigo por overdose. E aí, eu fui internada de novo. Nessa segunda internação, eu fiquei 6 meses. Saí da internação por puro descuido mesmo. Eu acabei... É muito difícil o clima numa casa de recuperação, ainda mais feminina. O feminino sempre é muito mais pesado que o masculino, mas Deus fez grandes coisas nesse lugar, esses 6 meses. Eu saí, 2 meses depois que eu saí, eu não permanecia, não tinha condições alguma de ficar na rua, voltei. Só que quando eu voltei para as drogas, desses 2 meses, eu saí da clínica, fiquei 2 meses na rua, eu de novo voltei para o fundo do poço. Só que nesse período, gente, eu tenho uma afinidade com o nosso apóstolo, Rina, desde os meus 15 anos, 16 anos. Ele frequentava a minha casa, era amigo e tudo mais. A Denise, a pastora Denise, quando chegou, né, no ministério, inclusive, ela sempre, desde o início, ela acompanhou a minha história. A gente tem até um pouco de história parecida aí em algumas circunstâncias. E por essa terceira vez, quando eu saí dessa segunda casa, dessa internação, eu estava muito ruim mesmo. Numa circunstância até de um roubo e tudo mais. E quando eu cheguei num lugar, eu deparei com a minha mãe, o Boni. Alguém conhece o Boni aí? Pastor Boni? Pastor Boni, minha mãe, Pastor Boni, pastora Denise, me esperando onde estava o final da cena toda. E quando eu me deparei com eles, assim, eu falei, meu, não acredito, o que vocês estão fazendo aqui? Tudo Jesus, né, gente? Tudo Jesus. Tudo que eu estou contando isso aqui é o trágico. Mas daqui a pouco eu vou trazer a nova vida, que foi Jesus, né? A Sofia já era nascida, A Sofia nasceu, eu tenho uma filha de 11 anos. Tá ali, ó. Nessa época, né, eu tive um período, quando engravidei, claro, casei, tive um período aí de 2 anos, 3 anos, onde eu fiquei um pouco mais pé no chão, um pouco mais limpa, saí um pouco do que eu vivi. Mas quando eu fui de novo para internar, quando eu fui a terceira vez internada, quem me levou foi a pastora Denise, num lugar que chama Missão Ebenezer. Que eu vou te dizer que daquele dia que eu entrei naquela porta para dentro, realmente é como se o Espírito Santo de Deus... Eu tinha chegado, imagina, com a perna quebrada. De perna quebrada, não lembro como eu tinha quebrado a perna. Olha a circunstância, imagina, não sabia como eu tinha quebrado a perna. Cheguei lá. Quando eu entrei, na noite que eu entrei, Deus me deu um sonho. Que se eu não permanecesse depois do 6º mês, verdadeiramente o inimigo ia me tomar. Eu ia perder a vida.
Assim como muitas vezes aconteceu, de realmente quase perder a vida. E quando eu entrei lá, eu realmente, eu já tinha tido um encontro com Deus, perfeito? Filhos de Deus, eu sabia que Deus era comigo. Eu tinha essa realidade dentro de mim. Mas quando eu entrei ali, eu comecei a ter um encontro comigo mesma. Que é diferente de você só ter um encontro com Deus. Como é que você ama o teu próximo se você não se ama, não é isso? Não é isso que a palavra de Deus diz? E ali eu comecei a verdadeiramente ter um encontro comigo. Mas um encontro comigo, porque o quê? Porque eu tomei a realidade de que eu precisava ter uma afinidade maior com o Pai. Porque a gente só sabe verdadeiramente quem a gente é quando a gente se encontra com Jesus mesmo. Senão a gente não tem identidade. Porque a gente não é filho. O filho, ele herda as promessas. E a gente é a imagem e semelhança do Pai. Quando a gente busca-o, aí a nossa realidade de vida, ela se torna muito mais verdadeira. E aí, então, entro nessa clínica. Nessa clínica eu acabo tendo altos encontros com Deus, onde Jesus realmente me leva ao profundo, onde ali provas de Bíblia, mas também as dificuldades, né, gente? Porque era aquela coisa, passava-se longe da família, a família era uma vez por mês de visita e tudo mais. Mas, mesmo com tudo isso, ao 6º mês eu tive uma grande luta dentro da casa. Ao 6º mês dessa casa de recuperação, eles falam que é o mês da carne. Tipo abstinência, né? É abstinência. É como se fosse o segundo bloco da abstinência, sabe? E era abstinência mesmo, porque era algo que estava no meu sangue. Era algo realmente químico, então existia uma necessidade, né? Ninguém aqui morre usando, porque também não nasce usando. A gente vive, tem as quedas porque é químico, certo? Então o tratamento chegou no 6º mês. Teve uma briga dentro da clínica da casa de recuperação, eu estava envolvida na briga, rolou um bafafá, enfim. Cheguei para a minha pastora e falei assim, na verdade é o seguinte, quero falar com a minha mãe, dá o telefone, quero ligar para ela, Ela falou, não, eu não vou ligar para sua mãe. Não vou, porque eu queria ir embora, ali eu já queria ir embora. Como se eu tivesse esquecido daquele sonho que Deus tinha me dado, olha só. Ela falou, não vou ligar para sua mãe, você não veio aqui para ser liberta? Você não veio aqui para se libertar? Então você vai fazer o seguinte, você vai pegar agora toda essa sua raiva, e vai lá no seu quarto e vai dobrar o seu joelho. E mas eu estava com muita raiva naquela hora, gente. Mas muita raiva. Eu dobrei o joelho e falei assim, com raiva. Que negócio é esse, Falei para Deus, falei mesmo. Porque com Deus a gente tem que ter liberdade, a gente tem que trocar ideia. Que negócio é esse, O que está acontecendo? Não. Sabe o que Deus falou para mim? Filha, mais uma vez, se você sair daqui hoje, tudo bem. Eu te libertei das drogas, você tem um propósito já maior na terra. Só que, e o teu profundo? E as tuas feridas na alma? Que não estão curadas? Que não estão curadas? Sabe o que vai acontecer? Você vai voltar para a droga por causa do teu emocional não curado. Porque, infelizmente, para o que é adicto, é tudo fuga. E o emocional, ele é onde pega. Se a gente não tiver uma vida verdadeira, equilibrada emocionalmente, não adianta tentar se manter limpa ou limpo. E ali eu venci mais uma batalha, permaneci os 9 meses, saí de lá com a graça de Deus mesmo, abençoada pelo pastor, e fui para a rua. Só que até então eu não entendia direito o meu ministério, né? Deus diz que onde abundou o pecado, superabundará a graça, não é isso que ele fala? E eu falava para mim mesmo, puta, para onde eu vou, da onde eu vim, eu preciso de alguma coisa aí da vinda do céu, Pai, porque eu vou voltar para o mesmo lugar, eu não ia mudar de casa, porque não adianta a gente mudar de casa, a gente pode mudar de país, a gente pode mudar de país. Se você não mudar no teu interno, você pode estar onde você quiser, que realmente não vai ter mudanças. E aí volto para minha casa. E claro que buscando, né, minha amiga, buscando sempre um esteio profissional, porque eu sou trabalhadora, eu trabalho, eu não tenho medo de trabalho não, eu se tiver que realmente ir no profundo, eu vou e isso é algo de personalidade. Passou, comecei a trabalhar numa empresa depois de um tempo, que chamava Flex, não sei se alguns conhecem, Flex Fit. Eu fiquei de visual merchandising há um tempo na Flex Fit. Ali eu aprendi muitas coisas, Deus fez grandes coisas comigo ali dentro. E uma das coisas
o louco para confundir os sábios, não é isso? Porque se a gente tem todo o visual, um estereótipo, a sociedade vai te julgar, natural. E a vida toda eu tive tatuagem, a vida inteira eu fui muito louca, a vida inteira eu falei, a vida inteira eu agi inconsequentemente, a vida inteira... Mas ali Deus estava usando a minha vida verdadeiramente para alcançar aquelas vidas no mundo que não tinham capacidade alguma de chegar em Jesus, aonde eu entro, e muitas pessoas na igreja não entram. E vocês devem, provavelmente, passar isso inúmeras vezes. Lugares onde vocês entram, onde que ninguém entra, só você, especificamente. E ali Deus foi me levando. Com autoridade. Autoridade a gente adquire como? Com jejum, com oração, com busca, né? É assim que a gente adquire essa autoridade. E aí Deus foi me dando autoridade com relação ao mundo espiritual, nos lugares de trabalho. Eu entendi que o meu ministério, ele era exatamente onde eu estava. É exatamente onde eu permaneço, onde eu ponho a planta do meu pé, o meu ministério está. E aí eu comecei a entender que as vidas precisavam ser alcançadas. Não, Jesus te ama, vai buscar Jesus, você não for para a igreja, você não tem nada. Gente, Deus faz isso com muitos, mas não é como Deus me usa. Deus não me usa assim. Deus me usa como um canal, mas também como um exemplo. Muitas coisas, por exemplo, tem gente que está enchendo a cara. Pô, vamos tomar uma cerveja, Dani. Não, obrigado, eu não bebo. Como assim você não bebe? Não, eu não bebo. Não bebo. Por que eu não bebo? Porque eu entendi de onde eu vim. Por isso que eu entendo. Por isso que eu não bebo mais. Porque se eu beber, eu sei. Eu não como hoje um bombom que tem um licor. Não como, porque eu sou alcoólatra. Eu entendi que a cocaína, depois de um certo ponto na minha vida, eu só usava porque eu precisava ficar bebendo. De boteco, de bar em bar. Eu entendi isso depois da minha vida. Então, não bebo. Não quero. Mas por quê? E sempre tinha uma interrogação com relação a isso. Às vezes me dá preguiça, porque eu prefiro mostrar Jesus de uma outra maneira. Não ficar falando, porque eu sou viciada, porque eu passei por uma clínica de recuperação. Se Deus mandar, eu falo com o maior orgulho. Mas existem outras formas de mostrar. Já não beber não é uma forma? Porque a gente vive hoje numa sociedade onde as pessoas, pô, como você não bebe? É anormal, assim? né? Como você não bebe? Imagina, é cool beber, é legal beber. Não bebo. Enfim. E aí Deus... Nesse período, leva a minha mãe. Quando Deus levou a minha mãe, foi realmente algo muito profundo na minha vida. Porque ela não era só a minha mãe. Ela era alguém que eu tinha uma dependência emocional e espiritual. Ela era uma pessoa na minha vida que me estruturava verdadeiramente para muitas coisas que eu precisava entender. Não, e coisas que você tinha que crescer sozinha e você depositava nela as suas necessidades e você não crescia naquela área porque você sabia que ela estava ali para fazer para você. Exato. Jogava, lançava sobre ela. E aí Deus leva a minha mãe. Quando Deus, ela foi para o hospital, já estava internada há 10 dias. Quando eu recebi a notícia que ela não estava mal, eu não tinha dormido com ela no hospital esse dia. Estava a minha tia lá. E minha tia, ela já havia falecido, e minha tia me ligou, eram 00:30, minha tia me ligou falando, vem pra cá, porque ela vai ter que ir pra UTI. Ela não disse que minha mãe já tinha falecido. E aí, pego a Sofia já estava dormindo, pega a Sofia, deixa na casa de uma outra pessoa, corre pro hospital. No caminho, no trajeto do hospital, da minha casa até o hospital, Deus falou pra mim assim, filha, eu vou ser fiel a você se você for fiel a mim. Porque eu ainda tinha uns deslizes, né? Minha mãe ainda com vida, eu tinha uns deslizes, caía, enfim. Só que Deus falou, eu vou ser fiel a você se você for fiel a mim. Não vou te deixar faltar absolutamente nada se você for fiel a mim. Porque a fidelidade dele permanece ali. É a gente que muda de lugar, né? É a gente que se desadapta a ele, ao plug de verdade. E aí Deus leva a minha mãe. E eu estava exatamente num período onde eu estava numa empresa e não sabia direito, meu tempo de contrato estava terminando, eu não estava mais ali, e recebo, enfim, ela faleceu, foi muito difícil, depois de uns 10 dias eu recebo um telefonema para eu ir para um novo projeto, que é um grupo, que chama Big Brands hoje, para trabalhar como
levar praticamente um conceito para dentro de uma marca. Eu tive loja na Galeria do Rock quando eu tinha 15 anos, há 15 anos atrás. Enfim, fazia... muita coisa na história. Eu tentei, claro, que cortar, mas fui muambeira também. Ia para Los Angeles numa época, trazia roupa de Los Angeles por muito tempo. Quando eu tinha loja na Galeria do Rock, ainda, né, envolvida com tudo. E aí, quando eu me deparo com essa oportunidade de vida, quando eu enterrei a minha mãe, eu fechei um ciclo. E eu falei para o pai, pai, eu vou ser fiel. Não importa as circunstâncias, eu vou ser fiel. Foi aí onde Deus começou a se revelar verdadeiramente na minha vida. Foi quando eu comecei a ver o mover do Pai mesmo, sabe? Ele realmente começou a tirar tanta vaidade do meu coração, todas as formas de querer realmente que a Dani Style aparecesse demais. Era como me chamavam no mundo. E eu passei realmente a querer ter um coração moldado pelo Pai. E aonde eu abri mão de muitas coisas. Porque quem quer Jesus também precisa abrir mão. Precisa abrir mão. Tem que realmente deixar muitas coisas de lado para seguir ao Pai. É estreito, o caminho é estreito. Mas é o melhor caminho. E aí, com tudo isso, fui para essa empresa. Fui humilhada quando eu entrei no início dessa empresa, literalmente humilhada, porque era uma empresa, um grupo de surfwear, gringa. E a última coisa que eu fui na minha vida foi do surf. Eu não tive nem amigos do surf. Eu nunca mudei de tribo, vamos dizer assim, na minha vida. A vida, desde que eu me conheço por ser humano, eu sou do rap. A minha vida inteira. E para mim, realmente, entrar num lugar onde eu vi o surf, eu fui completamente julgada. Nossa, o que essa menina está fazendo aqui? E eu entrei para fazer um trabalho para as três marcas do grupo. E aí, ninguém me queria nas salas. E eu quieta. E Deus só falava para mim assim, fica quieta que eu vou te honrar. Fica quieta que eu vou te honrar. Se cala, fica quieta. Escuta o meu mover. Veja o que eu vou fazer. E eu comecei verdadeiramente a ser fiel a Deus no pouco. Nesse trâmite, desde que minha mãe morreu, no trâmite, eu sempre entendi também a questão do dízimo. Sempre. Eu sempre vi uma mãe muito fiel no pouco. Uma mãe que nunca perdeu uma fé. Nunca perdeu fé. De estar realmente com circunstâncias muito difíceis e haver até o fim com a permanência de fé. E aí eu fui para essa empresa. E nessa empresa eu vi o mover de Deus poderosamente. Comecei realmente a entender que os caminhos dele eram os melhores para mim. Comecei a ser fiel. Comecei a levar a palavra para as pessoas que estavam verdadeiramente do meu lado. Deus foi me honrando. Deus foi me levantando ali mesmo. Deus foi mostrando quem eu era para cada pessoa ali que me julgou, que se levantou contra mim. Muitos que se levantaram contra mim, inclusive, já não estão mais na empresa, porque é a honra que Deus traz. E claro que obstáculos na vida a gente vai ter sempre, né? Sempre é uma dificuldade a gente passar de ciclos e evoluir, né? E eu sinto que hoje, eu já estou nessa empresa há 3 anos, e hoje Deus me deu, graças a Deus, uma oportunidade de crescer muito lá dentro, onde eu tenho não só a oportunidade de viver uma vida profissionalmente direcionada, mas de também levar Jesus para aqueles que um dia eu fui pecadora, sabe? Eu tenho essa história com o rap na verdade sempre muito me emocionou, muito. Pode ser a batida mais bate-cabeça, pode ser a forma mais pesada de batida, mas a letra do rap sempre mexeu comigo. Sempre. E eu entendo que isso é algo que é onde Deus também tem para me levar, né? E eu fiz um projeto agora. E a sua marca? Conta da sua marca. Aí, então, a marca. Amém. E eu, há uns 4 anos atrás, eu estava lá na sede, sentada. Quem conhece o pastor Felipe? Amém, pastor Felipe. Uma bênção, um homem de Deus, um servo do Senhor. E um dia eu estava sentada no culto e naquele mover do final, né? Naquele mover do final, ele desceu do púlpito e foi até mim ali. E aí ele chegou para mim e falou assim, Deus manda dizer para você que vai te dar uma marca. E eu a vida toda trabalhei com roupa, com moda, né? Gosto de moda. Faz parte de mim mesmo isso.
E quando ele falou isso, aquilo para mim, amém, eu recebi, né? Glória a Deus, vai me dar uma marca, amém, Jesus, glória a Deus. Passaram-se 4 anos. 4 anos. E um dia, uma certa pessoa chegou para mim e, num momento especial, e me entregou um envelope. E falou para mim assim, ó, eu trabalhei em cima disso por 3 meses, mas Deus mandou te dar. Era um book técnico, com informações técnicas de uma marca. E eu não entendi muito direito, porque aquilo para mim foi realmente na hora, Deus me levou exatamente àquele momento, àquela circunstância onde Deus tinha profetizado na minha vida. 4 anos depois, tá? 4 anos depois. Isso é para pingar no coração de todo mundo aqui, que as promessas de Deus, elas têm o tempo certo e determinado. E aí o que aconteceu? Eu recebi aquilo, falei amém. Botei na gaveta, orei sobre aquilo, falei, pai, no tempo certo vai acontecer. Foi um pouco antes de tudo acontecer nessa empresa onde eu estou. E aí, há pouco tempo, eu fiquei incomodada com aquilo, desengavetei aquele projeto. E o projeto, a marca chama Praise Brand, de Praise the Lord, certo? Onde o meio da minha comunicação para essa marca, eu não acredito que tenha nada igual, porque eu não quero lidar com isso de uma forma religiosa. Eu acho que Jesus nem é religião. Jesus, ele é espiritualidade. Jesus, ele é liberdade. E tudo que é doutrinável, eu tenho um pouco de problema, sabe? Com doutrina. Mas a gente também tem que ser obediente a muitas coisas. Mas a doutrina quem impõe é o homem. E Jesus não é isso. E a linguagem que eu uso para a minha marca é uma linguagem realmente diferenciada. É algo que Deus me dá toda vez que eu vou ler a Bíblia. Deus me traz uma ilustração com algum tipo de comunicação espiritual, mas nada aquela coisa rotulada, saca? Tipo, Jesus te ama, Deus é fiel. Não, até para poder alcançar pessoas que têm a fé ou que não têm, mas que curtem um estilo diferente, uma roupa diferente, uma estampa diferente, mas que também não querem mais ficar usando aquelas roupas que tem, né, o 666, que a gente não acredita, Amém, então amém. Tem que ter um contrapeso, né? Amém. Não dá para ficar usando só a camiseta o pentagrama. Não, e a camiseta com a pombinha branca, né? Então assim, aí Jesus veio e me deu essa marca, e eu tô agora num projeto, vou tirar o pé um pouco do meu trabalho, se Deus quiser, em nome de Jesus. Deus vai me dar essa oportunidade mesmo de poder trabalhar, tá me dando já essa oportunidade. Eu hoje, inclusive, trouxe bastante coisa aí, se vocês quiserem depois dar uma olhada. Lá na lojinha, lá atrás, gente, onde tem CDs de banda também, tem umas outras coisas do ministério. E hoje o que eu vejo de verdade é que a fidelidade, a obediência, ela realmente nos eleva. Ela leva a gente em outros níveis, sabe? Ela nos capacita a realmente ter um entendimento que a vida, a vida tem que... Ó. Esse que eu tô também tá, gente? Camiseta você não trouxe, War is né? over, we follow Jesus. É o final da guerra, né? Aí, ó, a gente segue a Jesus. Isso é uma das coisas. Esse outro que eu tô também tem camiseta, enfim. Mas o que eu acho agora sobre todas as coisas que eu vivi e o que eu quero, eu posso nem ter contado o meu passado com tanta intensidade, sabe, gente? Porque o meu passado ele não nem precisa de intensidade. O que precisa de intensidade agora são vidas que precisa verdadeiramente da minha vida e naquilo que eu vivi. Todos nós, aliás, a gente tem autoridade naquilo que a gente vive. E naquilo que a gente já viveu por muito tempo no pecado, é exatamente onde Deus vai usar a gente em glória. Né? Em glória mesmo. E eu fico muito feliz pela oportunidade, assim, porque eu sei que é um período um pouco curto para contar tanta coisa, mas acho que eu consegui transitar aí um pouco, vocês entenderem por onde foi o meu, né, por onde eu percorri, por onde eu andei. E hoje o foco da minha vida, estou aí, firme com Jesus, levando a palavra de Deus aonde eu piso. Tem amigos meus que não entendem muito o espiritual, e eu procuro também ser com eles, né, sempre muito de eles poderem usar o meu ombro. E alguns não entendem, e eles usam muitas vezes entre eles e falam assim, não, eu não estou legal hoje, eu vou ligar para a Daniela lá para tomar um passe. Mas estão entendendo a espiritualidade, estão conseguindo entender que existe algo diferente em mim.
Assim como existe algo diferente em cada um de vocês. Porque é assim que a gente tem que levar. Não importa, eu nunca vou querer rachar a cabeça de uma pessoa para tentar colocar Jesus. Eu acho que existem estratégias, assim como cada um tem o seu DNA, a sua digital, Deus trata individualmente com cada um, e Ele vai lidar com a espiritualidade pessoalmente com cada um, individualmente com cada um. Na minha vida foi assim. Eu tenho entendido muito que o projeto de Deus, ele está só ativo na minha vida porque eu estou ativa com Ele. Eu glorifico a Deus pelos meus líderes de célula também que estão aqui, Rebeca e Leandro, glória a Deus pela vida de vocês. Eu hoje, feliz com isso tudo, faço parte do ministério da Fundação Casa, levo a palavra de Jesus para os meninos da FEBEM também, que é algo bem forte dentro do meu coração. Tenho muita compaixão verdadeiramente pelas vidas, principalmente por vidas onde eu percorri, por onde eu passei, e que eu sei que podem ter uma oportunidade poderosa e viva de terem o amor de Cristo. Amém? Amém, glória a Deus. É muito louco, né? Você está aqui hoje porque a gente se conheceu na igreja, mas depois a gente foi para o mundo junto, ficamos num rolê anos, aí você voltou para a igreja, eu continuei no rolê, depois eu vim para a igreja, você saiu... E a gente viveu, aí cada uma foi viver a sua vida, aí eu voltei para a igreja, depois você voltou, e a gente sempre no mundo curtiu isso aqui, né? Sempre. A galera do som, show, banda, rap, eu já tinha um pé um pouco mais no hardcore, mas... E a gente era meio a dupla da treta, né? A gente chegava... a gente era muito briguenta. A gente chegava nos lugares e a gente arrumava treta, assim, de rolar no chão, assim, coisa de gente retardada. Misericórdia, misericórdia. E a gente está aqui hoje, assim, você estava falando, eu estou, tipo, tá passando um filminho na minha cabeça, sabe? Dos momentos que você viveu, quando eu estava com você, quando eu não estava, quando eu vi de longe, quando eu estava do lado. E... é muito Deus, né? Porque se não fosse, o que seria de nós, né? Aonde a gente estaria? Tanta gente que a gente conheceu, que passou na nossa vida, que está lá ou que foi embora já e que... É verdade. E que não rolou, eu falei exatamente isso para aquela moça que está ali, ó, dentro do banheiro. Eu encontrei com ela no banheiro antes de estar aqui e ela perguntou para mim: você que vai estar no Live Talk? Eu falei: que benção. Eu ainda comentei, falei: poxa, é uma coisa tranquila, porque eu vou estar com uma das minhas melhores amigas, confortavelmente, e falando de Jesus, cara, que é parceiro 1000 grau, é meu parceiro 1000 grau mesmo. É um cara que eu, não lido só como Deus. Ele é meu pai, ele é meu amigo, ele é meu marido, ele é o pai da minha filha, ele é meu parceiro, saca? Ele realmente me leva, ele me traz, ele me guarda, ele me faz passar apuros para poder voltar em alguma circunstância e entender coisas dele, sabe? E não adianta. Não adianta. A gente eternamente vai ter lutas, porque se a gente não passa por lutas, a gente não entende quão profundo Deus nos quer levar. Porque a luta, ela vem verdadeiramente para aperfeiçoar a gente. As lutas, elas vêm para que a gente consiga entender um nível maior de fé. Nível maior de fé. Que é o que a gente tem que viver. Não adianta a gente ser raso. Jesus realmente quer que a gente seja mais profundo. Deus vem com autoridade sobre as nossas vidas para ser cheias e ser cheios e derrubar e derramar na vida das outras pessoas. Então, assim, a gente só consegue realmente com busca, oração e jejum e um coração doador ao Pai. Amém.